vamos explorar um pouco mais o transtorno obsessivo compulsivo, mas o aspecto da fantasia, que é basicamente o que nos interessa, né? A obsessão cria aqueles cenários catastróficos, né? E faz com que um indivíduo, de forma mágica, né, tenta entender isso. A nossa estrutura de pensamento, ela vai se sofisticando na medida em que a gente vai amadurecendo. O pensamento da criança, por exemplo, ele é concreto, né? Mas à medida em que ele vai se desenvolvendo, a criança vai se desenvolvendo, ele passa para o pensamento simbólico, né? No transtorno obsessivo compulsivo, você tem uma paralisação do processo do simbolizar, porque a obsessão, ela é sentida como literal, como concreta. Quer dizer, o avião vai cair porque teve uma turbulência, né? Ou se eu não mudar deste lugar para um outro lugar, né? O carro que eu estou sendo conduzido, o Uber no qual eu estou, vai bater, vai haver um desastre. E aí eu preciso fazer alguma movimentação, né, para que a situação catastrófica seja evitada. Consegue perceber essa estrutura concreta, né? Onde o ego se coloca como centro do mundo, porque é ele que decide. Mesmo angustiado, ele decide. Se ele mudar deste lugar para um outro lugar, então não vai acontecer, ou a probabilidade cai muito. Ou se eu fizer uma movimentação corporal, né, determinada, neutraliza, né, ou reduz o impacto da fantasia catastrófica, por exemplo, de que o avião vai cair, né? Todo tempo a pessoa fica ligada, né, no mundo exterior, nos sinais que o mundo exterior entrega, né, confirmando a catástrofe iminente e obrigando a pessoa a desenvolver o comportamento compulsivo, que é o comportamento onde ela ritualiza um movimento qualquer que teria o poder de neutralizar o evento catastrófico, né? Essa estrutura de pensamento, né, ela é muito concreta e ela produz muito sofrimento para o ego. Por quê? Porque, no fundo, é como se o ego soubesse que ele não controla nada. É por isso que a solução nunca é perfeita, porque não tem como adulterar a realidade. Há uma tentativa de voltar ao pensamento mágico do início da vida, né? Então o bebê, ele acha que ele é onipotente, ele acha que ele criou o mundo. Percebe essa estrutura? Como a gente nasce? Então nasce assim. Mas a realidade vai penetrando aquele mundo, frustrando a onipotência, e o indivíduo consegue se adaptar mais à realidade, embora os resíduos de onipotência apareçam na nossa vida, né? Então, essa estrutura muito arcaica, muito primitiva de funcionar, que tem que ser corrigida. Dito de outra forma, a sua ansiedade não influencia em absolutamente nada no mundo lá fora, ok? Essa é a grande decepção, essa é a grande tristeza, essa é a posição depressiva que a pessoa que padece do transtorno obsessivo compulsivo precisa atravessar. Você não apita em nada, você está entregue à vida e a todos os riscos e encantamentos que a vida pode nos oferecer. Nós não controlamos absolutamente nada. Essa é a constatação de real. Se isso é consolidado na mente, você vive em paz, porque você não está mais preocupado com o que vai acontecer, porque você já sabe que você não é o dono de nada, né? Que você faz parte de um grande e belo jogo de relacionamentos aleatórios, inesperados e imprevisíveis, né? Aí você vive bem, não está preocupado com nada. Vamos fazer esse esforço de largar de mão, como dizia mestre Eckhart, de deixar para lá e largar de mão tudo isso, né? E vamos nos concentrar naquilo que a gente pode fazer. Não é naquilo que a gente controla, não, porque a gente não controla nada, é naquilo que a gente pode fazer. Eu posso dirigir bem, eu ando de moto, né? E eu piloto direitinho, né? Sou cuidadoso. Mas isso não impede que um motorista mais afoito, né, possa produzir um acidente. Não impede. Estou aqui embaixo de uma árvore, não impede que essa árvore aqui tombe e caia em cima do carro. Nada está sob controle. Está andando na rua, sentiu uma dor, infartou, caiu, morreu. Ah, meu Deus, mas tinha 40 anos, fazia exercício físico, se alimentava super bem. A vida se lixa para isso. Se lixa. Você deve fazer exercício físico porque é bom, mas isso não evita nada. Cair na real, e essa é a real.
Ótima quarta-feira.